brincadeira de hoje, você vai precisar preparar algumas cartinhas. Vai lá no caderno, ou se você tiver folha em branco, e recorta alguns quadradinhos assim. Você vai precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plaquinhas, 8 quadradinhos. E dentro deles, você vai escrever essas letrinhas. Eu vou deixar aqui para você saber, tá bom? R, T, F, B, P, S, L e a letrinha D. Pausa o vídeo e vai lá fazer essas cartinhas, tá bom? Nós vamos precisar das plaquinhas para nossa brincadeira de hoje. Então, eu vou ficar aqui te esperando. Muito bom! Voltamos! Espero que você já esteja com as suas plaquinhas. Olha só, a brincadeira é o seguinte. A prof vai contar um trava-línguas. Vocês lembram deles, né? Trava-línguas é um texto que nos ajuda a prestar atenção, porque como tem muitas palavras muito parecidas, a gente precisa de uma leitura bem detalhada e de muita mobilidade na língua, na fala, para poder falar tudo direitinho. Então, a prof vai falar o trava-línguas e você vai me dizer qual é o som da letrinha, qual é a letrinha que aparece mais no trava-línguas. A gente vai brincar de aliteração, só que em vez de ser em uma palavrinha, é em uma frase dentro do trava-línguas. Então, vamos lá? Primeiro exemplo para a gente entender. Diz assim: 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Qual dessas letrinhas aqui é a que aparece o maior som aí no nosso trava-línguas? Vou mostrar só duas. As palavras do trava-língua do tigre, aparece mais palavrinhas com a letrinha T ou com a letrinha P? Vou repetir. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Isso mesmo! A maior parte das palavras começa com a letrinha T. Então, você pega aí a sua plaquinha e mostra pra prof que esse é o trava-línguas do T. Muito bom! Próximo, entenderam como é que é a brincadeira? Outra coisa, repete com a prof o trava-línguas, tá bom? O rato roeu a roupa do rei de Roma e a rainha, com raiva, rasgou o resto. Repete comigo. O rato roeu a roupa do rei de Roma e a rainha, com raiva, rasgou o resto. Qual é a letrinha que aparece na maior parte das palavras nesse trava-línguas? Mostra aí para a prof a plaquinha. Qual é a letrinha do trava-língua do rato roeu? Tcharam! A letrinha R, muito bem, que aparece em rato, em roeu, em Roma, em raiva, raivosa. Quantas palavras com R, não é mesmo? Vamos para a próxima. O doce perguntou para o doce qual era o doce mais doce. O doce respondeu para o doce que o doce mais doce era o doce de batata doce. E agora? E nessa? Qual é a letrinha que aparece na maior parte das palavras? Mostra aí para mim a sua plaquinha.
O doce perguntou pro doce qual era o doce mais doce. O doce respondeu pro doce que o doce mais doce era o doce de batata doce. Isso! A maior parte das palavras aparecem com a letrinha D. Estão muito bem, descobrindo tudo. Tem mais uma. 1 limão, 1000 limões, 1 milhão de limões. Olha esse trava-língua, repete aí. 1 limão, 1000 limões, 1 milhão de limões. Qual é a letrinha que aparece na maioria das palavras desse trava-língua dos limões? Mostra aí, deixa eu ver essa plaquinha. Essa mesmo! A letrinha L, que aparece limão, limões. Muito bom! Tem mais uma. O tempo perguntou por tempo quanto tempo o tempo tem. Repete com a prof. O tempo perguntou pro tempo quanto tempo o tempo tem. Qual é a letrinha que aparece na maioria das palavras desse trava-línguas? Deixa eu ver a sua plaquinha. Isso! A letrinha T, que aparece na palavrinha tempo. Muito bom! Mais uma. Repete com a prof. Sabia que o sabiá não sabia subiar? Sabia que o sabiá não sabia subiar? Repete, deixa eu ver. Isso! Vocês estão ficando bons em trava-línguas, hein? Mostra aí pra mim, qual é a letrinha que aparece na maioria das palavras nesse trava-línguas? Ai, mas como vocês são espertos, a letrinha S. Muito bom. Sabia que o sabiá não sabia assobiar? Acharam. Esse é difícil. Vamos ver se você consegue descobrir esse. E repetir também, porque esse é difícil mesmo. Repete aí com a prof. A aranha arranha rã. A rã arranha a aranha. Nem a aranha arranha a rã, nem a rã arranha a aranha. Quem conseguiu? Vamos de novo, que a prof falou rápido, né? A aranha arranha a rã. Repete. Isso. A rã arranha a aranha. De novo. Nem a aranha arranha a rã, nem a rã arranha a aranha. Qual é a letrinha que aparece nessas palavras? Mostra aí pra mim a sua plaquinha, porque essa é um trava-línguas difícil de falar. Mas pra perceber qual é o sonzinho que aparece é bem rapidinho. Qual é? Isso! Da letrinha R. Na aranha, na arranha, na rã. Todas essas palavras têm o sonzinho do R. Às vezes o R aparece forte. Ranha. Rã. Mas às vezes ele aparece forte, fraco, em aranha. Rr. Muito bom. Próximo. Esse é fácil, acho que você até conhece esse trava-línguas. O peito do pé do Pedro é preto. O peito do pé do Pedro é preto. Qual é a letrinha que aparece na maioria das palavras nesse trava-línguas? Mostra aí sua plaquinha. Vou repetir. O peito do pé do Pedro é preto. Tcharam! A letrinha P, que aparece em Pedro, em peito, em pé, em preto. Mais uma. Bagre, branco, branco, bagre. Esse é pequeno, mas é difícil de falar também.
Bagre, branco, branco, bagre. Repete aí vocês. Bagre, branco, branco, bagre. Isso! Qual é a letrinha que aparece na maioria das palavras desse trava-línguas? Mostra aí sua plaquinha para prof. Aham! A letrinha B, que aparece em branco e em bagre. Isso mesmo. Estamos quase terminando. Olha essa. O padre pouca capa tem, porque pouca capa compra. De novo, agora mais rápido. O padre pouca capa tem, porque pouca capa compra. Ixi, esse tá difícil. Qual é a maioria das palavrinhas que você ouviu? Qual é o sonzinho que você ouviu mais letrinhas? Será que tu descobre? Vou falar de novo. O padre pouca capa tem, porque pouca capa compra. Tcharam! A letrinha P. Que difícil esse, né? Ó, e esse? A babá boba bebeu o leite do bebê. A babá boba bebeu o leite do bebê. Qual é a letrinha que aparece com maior quantidade nesse trava-línguas? A babá boba bebeu o leite do bebê. É a letrinha... Tcharam! A letrinha B! Muito bom! E agora o nosso último trava-línguas de hoje. Fia, fio a fio. Fino fio. Fia, fio a fio. Tu sabe o que é fiar? Antigamente, as pessoas tiravam a lã das ovelhas e tinham que fiar a lã para ela ficar fininha, igual um fio. Então, eles ficavam fiando a lã fio a fio. E esse trava-línguas fala disso. Fia, fio a fio, fino fio. Fia, fio a fio, fino fio. Qual é a letra que aparece na maioria das palavras desse trava-línguas? Mostra aí pra prof. Fia, fio a fio, fino fio. Fia, fio a fio. Tcharam! Aqui, a letrinha F. Muito bem! Gostaram da nossa brincadeira de hoje do trava-línguas? Quero ver quem consegue decorar um trava-línguas diferentes do que já tinha aprendido da outra tarefa de trava-língua. Não pode ser igual não, tem que ser outro, para treinar bastante a linguinha para falar esses trava-línguas, porque não são fáceis. Super beijo e até depois. Tchau!